É simplesmente surreal pensar naquela teia gigante, sabe? Aquela rede complexa de ondas invisíveis cruzando o ar e cabos passando bem no fundo do oceano que faz toda a nossa comunicação digital ser possível. Desde o menor aparelhinho inteligente aí na nossa casa até a gigantesca internet global. Tudo perfeitamente conectado. Bem-vindos à nossa explicação de hoje. Nós vamos destrinchar passo a passo como toda essa engrenagem roda em perfeita sincronia. Beleza, vamos direto ao ponto. Nossa agenda hoje tem 5 partes bem lógicas. Primeiro, funções de clientes e servidores. 2, as redes ponto a ponto. 3, os componentes da infraestrutura física. 4, o papel essencial dos ISPs. E, fechando a conta, as opções de conexão à internet. Bora lá? Parte 1. Funções de clientes e servidores. A peça mais básica de qualquer rede, literalmente a fundação de tudo, é o que chamamos de host. Basicamente, qualquer computador conectado que participa da comunicação ganha esse nome. E o mais louco aqui é que não é o hardware que manda, é o software. É o programa rodando ali que decide se a máquina vai ser um cliente, um servidor ou até as duas coisas ao mesmo tempo. A diferença entre essas duas funções é muito clara. Clientes e servidores têm papéis opostos, mas que se encaixam perfeitamente, como peças de um quebra-cabeça. Os nossos dispositivos do dia a dia geralmente são os clientes. Eles usam programas, tipos de navegadores de internet, para pedir informações. Já os servidores rodam softwares específicos e ficam lá só esperando, o tempo todo prontos para entregar exatamente o que o cliente acabou de pedir. Para colocar isso numa perspectiva mais prática, pensem no nosso uso diário. Num e-mail, por exemplo. O servidor está lá rodando o sistema pesado de e-mail, enquanto nós, como clientes, abrimos o Outlook da vida para puxar essas mensagens. Na web é a mesma coisa. O servidor hospeda o site e o nosso Chrome ou Safari pede a página para ler. Até para arquivos. Servidores de empresas guardam tudo centralizado para a gente acessar via Windows Explorer. É aquele ciclo eterno. Um pede, o outro entrega. Parte 2. As redes ponto a ponto. Bom, a gente acabou de ver clientes e servidores em máquinas separadas, certo? Mas e se um único computador tiver que dar conta de tudo, ser cliente e servidor na mesma rede? É aí que entram as redes P2P ou ponto a ponto. Essa é uma configuração super simples onde os computadores vestem os dois chapéus, pedem informações e também fornecem, tudo ao mesmo tempo. É o clássico esquema de casas e pequenos escritórios. O jeito mais básico disso existir são só 2 computadores ligados por um cabo, trocando fotos, por exemplo. Quer colocar mais gente na brincadeira? Aí a gente só precisa colocar um equipamento no meio, tipo um switch, para conectar todo mundo. Então, a grande questão é, quando vale a pena usar isso? Para ambientes pequenos, é sensacional. É barato, fácil de montar, nada complexo e ótimo para quebrar um galho, tipo compartilhar uma impressora. Mas olha, tem um preço. A segurança é bem mais fraca, não tem um controle central e o pior, a máquina fica super lenta se alguém estiver tentando usar enquanto ela fornece arquivos para a rede. É por isso que grandes empresas não chegam nem perto do P2P e investem pesado em servidores dedicados. Parte 3. Componentes da infraestrutura física. Vamos dar um passo para trás e olhar para o mundo real, para as peças físicas, o hardware que faz essa mágica toda acontecer. Para uma mensagem sair de um ponto e chegar no outro, a gente precisa de uma base bem sólida. E ela é dividida em 3 categorias: os dispositivos finais, os dispositivos intermediários e os meios físicos. E um detalhe muito legal sobre os meios físicos é que a gente logo pensa num monte de fios e cabos, né? Mas não é só isso. O meio físico também inclui as ondas de rádio e os sinais de infravermelho invisíveis que estão voando pela sala agora mesmo carregando dados. Isso até levanta uma reflexão curiosa. Quais desses componentes de infraestrutura estão funcionando silenciosamente perto de vocês neste exato segundo? Se a gente parar para catalogar, com certeza tem um notebook, talvez uma Smart TV, um celular e aquele roteador sem fio no canto da sala jogando sinal pelas paredes. Todos esses aparelhos que a gente usa diretamente são chamados de dispositivos finais. Eles são a porta de entrada, o ponto de partida ou a linha de chegada de qualquer mensagem. É literalmente a nossa interface humana com o mundo digital. E a lista é gigante, vai de câmeras de segurança até tablets. Para a mágica funcionar, quando um desses equipamentos quer mandar um dado, ele precisa colocar o endereço exato do destino, senão a informação se perde no caminho. Parte 4. O papel essencial dos ISPs. Até agora, a gente falou de equipamentos conversando no mesmo espaço físico. Mas como é que essa redinha da nossa casa dá aquele salto gigante para falar com o servidor lá do outro lado do mundo?
A resposta é o provedor de serviços de internet, o famoso ISP. Eles são a ponte, o elo absolutamente crucial que liga a rede doméstica à internet global. Sem o ISP, nossos computadores iam ficar falando sozinhos. E eles não dão só o acesso, muitos oferecem e-mails, hospedagem de sites e rotinas de backup. O mais fascinante é como esses próprios provedores se conectam uns aos outros, numa hierarquia global, calculando as rotas mais curtas em frações de segundo para nossa mensagem chegar. Tem uma analogia famosa que diz que o backbone da internet é como uma autoestrada de informações de altíssima velocidade. E é a mais pura verdade. A gente está falando de vias expressas feitas de cabos de fibra ótica que atravessam países inteiros. Inclusive, muitos desses cabos estão debaixo d'água, cruzando o fundo dos oceanos, só para garantir que continentes inteiros consigam trocar informações numa velocidade absurda. Mas, claro, ligar a nossa casa direto nessa autoestrada gigante exige um certo cuidado, especialmente com segurança. Ligar o modem direto no computador até funciona, mas deixa a máquina completamente exposta para o mundo. Vulnerável a ataques? A solução padrão e altamente recomendada é colocar um roteador no meio de campo. Ele traz uma camada essencial de segurança, organiza os endereços internos da casa e, de quebra, ainda distribui o amado sinal Wi-Fi para todo o resto. Parte 5. Opções de conexão à internet. Beleza, mas fisicamente falando, como a gente liga o nosso roteador até esse provedor? A primeira forma clássica é a conexão a cabo. A sacada genial aqui foi reaproveitar aquela infraestrutura do cabo coaxial, aquele mesmo fio que já levava a TV por assinatura para as casas. Ele consegue entregar um sinal de internet super rápido e que fica sempre ligado. Só que, para as coisas não se misturarem, a gente precisa de um modem especial que saiba separar perfeitamente o que é o vídeo da TV e o que é o tráfego da internet, tudo rodando harmonicamente no mesmo fio. Outra opção super popular é o DSL, a linha digital de assinante. A mecânica disso é muito interessante. O DSL pega a linha de telefone tradicional e divide em 3 vias. Uma para voz, para a gente poder falar no telefone normalmente, uma via rápida focada em downloads e uma terceira via um pouco mais lenta para uploads. Mas olha o detalhe técnico que é crucial. A velocidade do DSL cai drasticamente dependendo da distância física que a gente está da central telefônica. Quanto mais longo for o cabo até lá, mais lenta a internet. E quando a gente precisa de mobilidade, aí entra a conexão celular. Usar torres de telefonia móvel para acessar a internet traz uma liberdade absurda. Onde houver sinal celular, haverá conexão. Isso é um alívio gigante para quem viaja muito ou mora onde o cabo simplesmente não chega. Mas, como nem tudo são flores, a gente esbarra na limitação de capacidade do aparelho e, principalmente, naqueles rígidos planos de dados das operadoras que impõem limites chatos de uso. Agora, e quem mora no meio do nada, sem cabo e sem torre de celular? O Salva-Vidas atende pelo nome de satélite. É uma tecnologia absolutamente vital para zonas rurais ou bem remotas. Só que o satélite tem um pré-requisito bem exigente no mundo real. A antena parabólica precisa ter uma linha de visão direta e totalmente limpa para o céu. Se tiver uma floresta densa cobrindo tudo ou uma estrutura grande na frente, o sinal simplesmente é bloqueado. Só para fechar o leque de opções de conectividade, vale a pena a gente comparar os dois extremos. De um lado, a velha conexão de escada, aquela que usava a linha telefônica de forma exclusiva e era super lenta, mas que ainda quebra um galho numa contingência enquanto a gente viaja. E do outro extremo absoluto, a fibra ótica instalada diretamente na residência. Muito comum em grandes metrópoles, são fios de luz entregando larguras de banda inigualáveis para suportar dados ultra rápidos e televisão em alta definição sem engasgar de jeito nenhum. O que nos traz é uma reflexão genial para fechar nossa análise. A gente vive numa era onde parece que tudo flutua numa nuvem invisível de dados sem fio. Mas, pensando bem, até que ponto a geografia física, o ambiente real ao nosso redor, ainda manda na nossa capacidade de acessar o mundo digital? É muito louco perceber que, apesar de toda essa inovação mágica, coisas como a distância de um cabo de cobre, árvores tapando o céu para um satélite ou a instalação de cabos submarinos continuam atuando como os grandes guardiões da internet global. O mundo físico ainda dita as regras do mundo virtual. Fica aí essa excelente reflexão para vocês. Foi um prazer explorar esse universo conectado hoje. Até a próxima!